Olá, eu sou a professora Shirley Rodrigues Maia, vou estar com vocês aqui no curso de Pedagogia e vamos falar um pouquinho da disciplina que nós vamos trabalhar. Então, eu sou pedagoga, atuo há muitos anos na educação, em especial na educação especial, mas atuo muito também com a educação infantil, junto à população que está hoje trabalhando nas escolas e principalmente com o processo de inclusão. Então, a nossa disciplina hoje, no curso, é sobre fundamentos da educação para a infância, onde nessa disciplina vamos pensar como contextualizar a história da educação infantil. Por que contextualizar? A educação infantil é um tema novo, se a gente poder pensar em toda a educação, Antigamente, as crianças realmente não tinham nenhuma possibilidade de pensar na sua educação. Então, ela, inicialmente, quando começou a ser vista, e toda essa história, ela partiu que ela tinha que ser um modelo do adulto. E hoje já não, já se sabe que não é isso. E também começou num processo inicial de assistencial. Então, toda a educação infantil, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, ela estava na assistência social. E hoje não, ela já conta na educação. Então, ela é um processo de educação ao longo da vida da criança, do ser humano. Então, a gente vai falar dessa história justamente para a gente entender esses momentos. O que a gente tem, bem como a concepção de infância, O que a gente pensa de concepção de infância? O que é infância? Quem são os teóricos que, na verdade, trouxe para nós essa concepção do que nós temos que ver, E também pensar na educação infantil como uma proposta educativa. Então, se eu tenho a história e a concepção, eu tenho que pensar o que hoje, nós vamos trabalhar e ver com a criança, na educação infantil, pensando nos seus momentos diferenciados, seja na creche, seja na própria educação infantil, até o processo dela de transição para o ensino fundamental. Então, a gente tem que pensar na criança, nessa proposta, de como vão ser os espaços, que espaços são esses, como que a criança, na verdade, utiliza os espaços que são oferecidos, o que o professor tem que dar ênfase. Então, dentro dessa disciplina, a gente vai falar do histórico da educação infantil. E na história da educação infantil, nós vamos ter que pensar o que foi feito pelo mundo e o que foi feito no Brasil, como começou esse processo no Brasil. E isso vai envolver diretamente as políticas públicas. Então, o ECA é um grande momento, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe para nós as diretrizes de como lidar com essa infância, como lidar e saber o que cabe a cada serviço pensando na criança. Então, hoje a gente tem muitos programas pensando na educação infantil, pensando na infância de 0 a 6 anos, principalmente, de como essas ações vão trazer. Então, a gente também tem um marco regulatório que traz para a educação infantil quais são os aspectos que nós temos que lidar. Então, dentro disso vai entrar o quê? As propostas pedagógicas, o que nós temos que realizar com essas crianças. Quais são as disciplinas que vão favorecer, E se a gente pensa em disciplina, é pensar principalmente nesse processo de desenvolvimento pelo brincar, Quais são a visão que a gente tem, Quais são as teorias de aprendizagem que traz para nós essa visão, como trabalhar com esses contextos, esses espaços, essa organização da própria escola, O que nós temos hoje a oferecer como uma brinquedoteca, como uma sala de leitura, um momento de parque, Quais são as atividades que vão trazer para as crianças oferecimento e motivação para que elas aprendam. E novo momento, que a gente tem de fato é a educação inclusiva, Como que a gente pensa nessas crianças que estão na educação,
com as crianças que têm deficiências e que precisam estar, né, na educação inclusiva junta. Como que a gente vai fazer esse processo? Como são as propostas hoje pedagógicas oferecidas, né, sejam nas esferas federais, municipais, estaduais, como a gente vai trabalhar também com outros profissionais que vão oportunizar esse trabalho. Então, se eu penso nessa criança, né, dentro da educação inclusiva, é uma criança que precisa de apoio de terceiros, né, vai ter uma pessoa que vai apoiar isso para as atividades da vida diária, né? A gente vai precisar de outros profissionais que interferem também, de crianças que às vezes precisam de uma comunicação diferenciada, né? Nós vamos trabalhar com as famílias, como que nós vamos orientar. Então, essas propostas pedagógicas, né, do trabalho da educação infantil, hoje é uma atividade que muitas vezes a gente tem que parar para pensar. Como nós vamos atingir o desenvolvimento dessas crianças e como, de fato, né, a educação infantil vai poder responder às necessidades reais dessas crianças que estão. Então, essa disciplina é muito importante na formação de um pedagogo que está hoje se formando, né, para poder estar no espaço educacional onde a educação inclusiva é o caminho de trabalho que nós temos hoje pela nossa nação, né? Então, o pedagogo precisa entender esse processo e o seu papel na educação infantil. Eu espero que a gente tenha bastante diálogo e bastante forma de poder trabalhar como melhorar o nosso papel.